Olá, seja muito bem-vindo ao Direto do Plenário, um programa realizado no Poder Legislativo de Osasco, sempre trazendo conteúdo informativo, com muita prestação de serviços, utilidade pública e o jornalismo verdade. Você já deve ter observado que, ao decorrer dessa semana, nós trouxemos aqui personalidades dos mais diferentes segmentos, sempre com assuntos agregadores, informações relevantes, que contribuem para o desenvolvimento do nosso país, principalmente, e a nossa querida cidade de Osasco, que tem cumprido o seu papel por intermédio da TV Câmara Osasco. Você que me assiste pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar o nosso conteúdo, assim também como no Facebook. Você pode se inscrever na nossa página e compartilhar tudo aquilo que nós desenvolvemos do campo do jornalismo. Nós temos também a nossa página oficial, Câmara Osasco, e também no Instagram, Câmara Osasco. É só digitar o @Câmara Osasco, você vai encontrar todo o nosso conteúdo. Sempre informações que vai trazer, sobretudo, informação com responsabilidade para que você fique atento a tudo que está acontecendo, principalmente no campo judicial, eleitoral, porque nós somos uma casa de leis. E é importante que você saiba tudo aquilo que está acontecendo, principalmente num ano como esse, que é um ano eleitoral. E eu já dei a dica, ano eleitoral, nós precisamos estar cientes dos acontecimentos e dos fatos que vão acontecer, principalmente no campo judicial, da legislação, como o doutor Eduardo, que veio aqui e trouxe informações pertinentes ao que pode, ao que não pode, à mudança. Hoje, nós vamos falar de uma ferramenta que essa, inclusive, que nós estamos interagindo agora, é a internet. A Rede Mundial de Computadores tem se preocupado principalmente com os conteúdos, aquilo que tem sido publicado. E na última eleição nós tivemos uma polarização onde muitas pessoas acabaram compartilhando inverdades, informações que trouxeram até prejuízos financeiros. Então é importante você que é pré-candidato ou você que vai votar esse ano, cuidado com o que você compartilha. Nós estamos trazendo aqui um especialista nessa área, uma pessoa que tem uma vasta experiência, principalmente no campo judicial, já integrou uma das polícias mais respeitadas do Brasil, que é a Polícia Civil, e lá ele pôde participar de várias investigações contundentes, aprimorou seus conhecimentos, se tornou um dos advogados mais solicitados nesse campo, e hoje ele está aqui para representar não só a nossa cidade, mas principalmente todos aqueles que se interessam por política. Dr. Marcos Velosa é o nosso convidado de hoje, vamos falar sobre internet, vamos falar sobre aquilo que pode, o que não pode, crimes eleitorais, inteligência artificial, que está super na moda. Dr. Marcos Velosa, muito prazer em recebê-lo aqui, é uma honra. E receba o abraço do nosso presidente Carbono Bastos e todos os vereadores dessa casa que muito respeitam. Eu agradeço a oportunidade de ser útil à municipalidade. Você foi muito sábio em citar que a ferramenta internet, ela definirá as eleições do ano de 2024. Quero agradecer ao presidente desta casa, estendendo os cumprimentos a todos os vereadores, servidores que aqui se encontram. E eu tenho que alertar que preste bastante atenção na conversa que nós vamos ter hoje. O pré-candidato que não tiver o conhecimento técnico e a preocupação estratégica para trabalhar no mundo virtual, ganhará as eleições, mas não levará o cargo. Perderá no tapetão. Isso que o senhor falou é muito importante e já comece a compartilhar, gente. Nosso conteúdo ele é de extrema relevância. O que nós vamos discutir hoje aqui na Câmara Municipal é inédito. Né? Vai entrar para a história definitivamente. E quem ganha com isso não sou eu, não é o doutor Marcos Velosa, não é os vereadores, não é os funcionários dessa casa. Quem ganha com isso é a sociedade. As pessoas que, de alguma forma, vão escolher os próximos representantes das cidades. Aliás, a municipalidade, a eleição municipal, ela é muito mais disputada do que a eleição, né, do Poder Executivo do campo federal. Com certeza. É muito mais disputada. E é uma das mais disputadas do mundo. O Brasil tem uma participação intensa da sociedade. E, por essa razão, nós precisamos alertar as pessoas que utilizam as redes sociais e, muitas das vezes, não sabem nem por que está compartilhando uma informação. Então, tome muito cuidado. E a minha primeira pergunta já vai em torno exatamente disso. O ano da eleição anterior, nós tivemos aí uma verdadeira guerra, uma polarização acirrada, né, entre dois candidatos. E, inclusive, gerou até consequências trágicas, como até mortes.
né, que foram geradas em função do ódio, né, da desinformação, é muito preocupante. A gente não gostaria que isso se repetisse em nenhuma cidade brasileira. Por essa razão, doutor, eu te pergunto, nesta próxima eleição, quais os crimes mais comuns que podem ser acometidos, que podem ser, de certa forma, também praticados por aquelas pessoas que fazem de forma involuntária ou aquelas pessoas tendenciosas que querem fazer mesmo e muitas delas acabam não se identificando. Nós temos aí a inteligência artificial, nós temos hackers, pessoas especializadas nisso. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um panorama das pessoas que vão, de certa forma, também apoiar alguns candidatos ou que está diretamente ligado à campanha. Quais os cuidados que essas pessoas precisam ter a acessar as redes sociais como Facebook, YouTube, Twitter, TikTok e tantas outras mídias sociais que surgem a todo tempo? Roberto, para a gente falar do ilícito eleitoral, dentro do mundo digital, você tem que entender como nós chegamos nesta situação hoje. Voltar um pouquinho no tempo. Então, a primeira grande preocupação com internet que houve foi em 2009, numa das alterações do Código Eleitoral, onde ele previu a utilização da internet através de sítios eletrônicos, sites. Coisa bem básica. Ora, de 2009 até 2015, nós vivemos um limbo jurídico, porque ninguém sabia o que podia ser feito e o que não no campo digital. 2015, houve uma mini-reforma eleitoral. E nesta mini-reforma, houve já uma preocupação, acompanhando uma linha de raciocínio internacional, para que se fosse regulada a utilização da internet para fins eleitorais. Então, houve a inserção, em meu entendimento, de 2 importantíssimos artigos na Lei das Eleições. O artigo 37A e o artigo 57 de A a I. Então, são várias possibilidades, tá? Aliás, várias indicações daquilo que você pode fazer e daquilo que você não pode fazer taxativamente. Não é, olha, eu posso sair um pouco daqui ou um pouco de lá. O 36A, ele é importante porque, em 2015, entendeu-se que a campanha eleitoral de 45 dias, de 15 de agosto até o pleito, ela era muito curta, tudo bem? E, nesse sentido, eles criaram a pré-campanha. Então, a pré-campanha vai de que período? Do tempo que você quiser até o dia 14 de agosto. Tornado candidato, passou a ser um CNPJ eleitoral, você entra em um período de campanha. Então, a lei, ela prevê a utilização da internet dentro desses 2 períodos. Falando em ilícito, nós temos 2 tipos de ilícito eleitoral, de forma bem ampla, tudo bem? O crime eleitoral, o ilícito eleitoral propriamente dito, que é o que está previsto nas proibições da legislação eleitoral. E nós temos, no caso da propaganda negativa, nós temos os crimes contra a honra, que são crimes comuns previstos pelo Código Penal. Então, a primeira grande preocupação que o candidato ou pré-candidato tem que ter é o que ele fará dentro da propaganda positiva, tudo bem? O que ele fará dentro da propaganda positiva, isso é, como ele vai promover-se como pré-candidato ou como candidato. Nesse sentido, ele tem que ter uma assessoria técnica e uma estratégia definida para o uso da internet. E ele tem que ter a preocupação quanto à possibilidade da promoção da propaganda negativa. O que é isso? A propaganda positiva, ele se promove para o pretenso eleitorado dele. A propaganda negativa, ele ataca seus adversários. Então, pensa dessa forma. São 2 planos. Neste sentido, se ele não tiver a preocupação estratégica de trabalhar dentro do que a lei limita e autoriza, ele vai trabalhar dentro do espaço em que ela não autoriza. E, neste sentido,
Isso ganha uma importância muito grande nessas eleições de 2024, porque nós sabemos que grandes partidos e federações estão se preocupando com tamanha intensidade a questão eleitoral digital, que eles estão criando 2 grupos de trabalho. O primeiro grupo vai trabalhar com o aspecto positivo da propaganda, então vai se preocupar em promover o pretenso candidato dentro do que a lei autoriza, para que ele não incorra em um ilícito eleitoral. Um segundo grupo vai trabalhar olhando para os adversários, somente isso. Então, esse segundo grupo trabalhará com a finalidade de constatar os ilícitos praticados pelos adversários de campanha, para que isso possa ser utilizado no plano judicial. Quer dizer, dentro dessa linha de raciocínio, o candidato ou o pré-candidato hoje que não se preocupar com o quadrado definido pela lei e pelo entendimento jurisprudencial do TSE, incorrerá em erros que poderá ocasionar, caso ele vença as eleições, uma impugnação de candidatura, diplomação ou mesmo a cassação da chapa ou a perda do cargo em momento posterior. Muito bem detalhado. Olha só que importante você que está nos assistindo agora ter essa informação que tem que ser levado a sério, porque nós estamos falando de uma eleição muito disputada. O Brasil é um dos países que mais acessa a rede mundial de computadores. O Brasil está na lista dos países que mais acessam as redes sociais e nas eleições municipais nós temos uma intensidade muito grande de pessoas que acessam, porque sempre tem um parente que é candidato a vereador, a prefeito, e isso se torna muito acirrado, muito disputado, e a briga pelo poder é intensa. E, em função disso, algumas páginas, alguns perfis falsos são criados para, de certa forma, desorientar as pessoas e trazer transtornos do ponto de vista até psicológicos, viu? Porque, como a gente fala, quando atinge a honra, quando atinge a imagem da pessoa, com mentiras, isso, de certa forma, traz prejuízo. E é muito comum, e nas últimas eleições, a gente observar isso. Já começam a criar perfis falsos, páginas falsas, para difamar aquele que está no poder. Então, geralmente, o prefeito, os vereadores, a Câmara Municipal de Osasco já sofreu alguns ataques em eleições anteriores em função exatamente disso. A justiça, em algumas vezes, não conseguia identificar quem que era o autor, quem que era a pessoa que estava por trás do computador, até pela fragilidade que nós tínhamos na época. Hoje é possível, né, doutor, identificar por intermédio do IP, por intermédio de uma série de fatores, quem está promovendo essas mentiras, quem está difamando os legisladores, até o chefe do executivo. E se identificado, quais são as medidas que têm que ser tomadas para impedir que esse infrator continue propagando essas mentiras e trazendo prejuízos para a sociedade. Quando a gente fala em perfis falsos para ataque à imagem e à honra do candidato adversário, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Esse ato, esse ilícito, ele pode partir só de 3 fontes. Diretamente vinculado ao candidato, tudo bem? Na extrema outra parte, voluntariamente pelo eleitorado, então é uma manifestação de uma pessoa natural, não deixa de ser crime, mas quer dizer, não há o consentimento nem a participação do candidato aqui, ó. E você tem, entre esses 2 caras aqui, você tem o impulsionador. Quer um exemplo disso, que está aí gritante? Mind 8. Veio à tona que um grupo de 400 influencers, com visibilidade para 1 bilhão de pessoas, trabalhou ativamente para um dos candidatos na eleição de 2022. Denegrindo a imagem do candidato adversário. 1 bilhão? 1 bilhão de pessoas, o alcance deles é de 1 bilhão de pessoas. Roberto,
Se isso se confirmar, a participação, o financiamento do candidato, ora presidente, a este grupo de trabalho, a chapa dele está cassada, ele perdeu o cargo. Ponto. Gravíssimo isso. Gravíssimo. Gravíssimo. Então, dentro dessa possibilidade, você tem formas e meios para se trabalhar. Ora, a regra é, diante de uma ofensa, que você responda à altura. E nós, em todos esses anos que estamos trabalhando dentro desta área de propaganda eleitoral, direito digital eleitoral, nós somos incisivos em que aquele que sofreu a ofensa, que não responde, consente. E a sociedade hoje, ela está madura para perceber o seguinte: quem cala, consente. Então, a resposta tem que ser à altura e de forma técnica. O artigo 58 da Lei das Eleições prevê de cabeça o direito de resposta. Sim. De cabeça. Então, eu vou provocar o juiz eleitoral para que retire o conteúdo do ar e que me permita, com a mesma intensidade e o mesmo alcance, responder. Tá? Neste sentido, o que ocorre? Dentro, se é uma ofensa por escrito, jornal, por rádio ou por televisão, o juiz vai me dar o mesmo tempo de resposta que a ofensa teve, ou o mesmo espaço. No campo digital, eu tenho o tempo de resposta em que aquela publicação permaneceu no ar e ao alcance de todos, em dobro. Então, olha como é importante estrategicamente você responder a uma ofensa. Importante a gente, dentro disso, separar em dois tempos. Lembra que eu te falei que tem do dia 15 de agosto para frente a campanha, 14 de agosto para trás? Tá. Quando essa ofensa ocorre antes da campanha eleitoral, a ofensa é promovida contra o CPF, a pessoa do pré-candidato. Não é propriamente um ilícito eleitoral, porque candidato ele não é. Porque não tem ainda registrado. Exatamente. A candidatura registrada. Ora, né? neste caso, como nós atuamos? Representação criminal, instauração de inquérito e processo, concomitante com uma ação civil indenizatória. Vai correr o risco de perder a liberdade e, com certeza, correrá o risco de ter uma condenação financeira. Se é a partir do dia 15, é um crime eleitoral com os mesmos resultados, dependendo da ofensa, mas que deve ser iniciada dentro da Justiça Eleitoral. Para tirar o conteúdo do ar, identificação de quem promoveu, porque pode ser uma página falsa, pode ser uma página anônima, pode ser uma página vinculada à internet fora do país. A Deep Web também pode ser utilizada para esse tipo, porque a gente sabe que a internet hoje ela tem caminhos obscuros. Os mais comuns são as plataformas digitais mais conhecidas. Porém, nós temos um outro campo que é utilizado que muitas pessoas não têm acesso a elas. E é justamente esse campo que nos causa estranheza, causa medo e preocupação, que é a tal da Deep Web, que a maioria das pessoas não sabem aonde essas pessoas estão, de que forma elas estão utilizando essas ferramentas e os objetivos que elas, evidentemente, gostariam de utilizar. Então, como é que a justiça, como é que o sistema de inteligência da própria Polícia Civil, que faz esse trabalho de uma forma muito planejada, a gente sabe que a Polícia Civil se especializou, hoje é uma das maiores do Brasil, não tenho dúvida nenhuma, o doutor, inclusive, da seccional de Osasco aqui, o Firmino Martins estará conosco aqui, da seccional, muito importante a participação dele. A Polícia Civil se especializou, né? Nós temos a Polícia Federal. Então, a Deep Web é um campo obscuro ainda, né? A gente observa que tem práticas ilícitas, não só do campo eleitoral, mas pedofilia, que é a sua especialidade, quantas investigações o senhor participou e quantos ladrões, né? Quantos infratores foram presos graças à sua investigação, e a gente sabe que é utilizado. Como que
a justiça pode interferir nesses casos e como identificar também, porque ainda é um campo difícil, né, doutor? Tá, vamos então definir o que é a Deep Web. Tá? Pense que nós estamos na superfície e que a Deep Web é o subsolo, é o esgoto, é o que está escondido, é o que os olhos do dia a dia não veem. Dentro do campo eleitoral, a atuação massiva ela ocorre na internet em que nós enxergamos, porque a finalidade é que todos vejam. Lembra do impulsionamento e do alcance? Sim, sim. Tá. Mas para que serve a Deep Web dentro desse contexto eleitoral? A Deep Web ela funciona como um instrumento de comunicação para claros fins criminais. Então, troca-se informações bancárias, troca-se softwares, planeja-se crimes, troca-se informações. O que a polícia faz, e eu falo com propriedade por quê? Porque eu fui um dos precursores na Polícia Civil do trabalho investigativo utilizando-se de meios digitais. Hoje, estão anos-luz à frente. Tá? É realmente uma das polícias mais qualificadas do mundo para o trabalho vinculado aos crimes digitais e certamente nós temos navegando na Deep Web os white hats, são os cybercops. Então eles escondidos dentro do contexto estão monitorando a Deep Web. Resultado disso, aquela onda de ataques que ocorreu lá nas escolas, Santa Catarina, em outros estados, já se sabe que o planejamento e o impulsionamento para a prática desses crimes ocorreu pela Deep Web. Então, certamente, a polícia tem gente infiltrada neste contexto. Dentro do campo eleitoral, eu vejo que a possibilidade do uso da Deep Web é para troca de informações ou planejamento. Então, assim, pense, você tem que usar a internet para potencializar um resultado de forma exponencial. Eu brinco, falo que o que nós estamos conversando agora, alguém em Marte estará vendo sem tempo e espaço. Pensa que o mundo tridimensional ele se limita pelo tempo e espaço. A internet é a quarta dimensão. Tempo e espaço não existe lá. Duas coisas. O acesso é instantâneo, é simultâneo. E no caso do ilícito eleitoral, a prova é eterna. Porque ela permanece ali. Você pode tirar o conteúdo do ar, que por acessos a certos sites nós temos de volta o que você fez. Então, ela traz o benefício da propaganda positiva, do impulsionamento, não tem volta mais isso, mas ela possibilita, infelizmente, também a prática do mal. Tá? Então, Deep Web é um detalhe, mas o pesado é feito aqui na superfície da internet. Estamos recebendo em nosso parlamento o advogado Dr. Marcos Velosa, que tem uma vasta experiência no campo investigativo, principalmente agora em que envolve crimes eleitorais, a internet. Como ele já disse aqui anteriormente, é um campo minado. Tem que saber onde está pisando, porque daqui para frente nós teremos as leis sendo aplicadas a pessoas mal intencionadas. E a eleição municipal é uma eleição que a gente tem muito apreço, muito carinho. E nós estamos num poder legislativo que é disputadíssimo aqui em Osasco. Só para vocês terem uma ideia, serão mais de 400 candidatos que pleiteiam 21 vagas. E isso se propaga pelo Brasil e eu acredito que outras câmaras também são tão disputadas quanto essa daqui. Por isso nós temos que trazer informações para que você que está nos assistindo compartilhe esse conteúdo. A TV Câmara Osasco tem prestado contas do jornalismo responsável que tem desempenhado ao longo desses meses. E só para o senhor ter ideia, nós alcançamos praticamente 800 mil pessoas, doutor, nesses últimos 6 meses. Levando essa informação que nós acreditamos que ela é muito importante para a divulgação das boas ações, dos projetos que são votados. Hoje o Poder Legislativo tem um reconhecimento da sociedade pelo trabalho que é desenvolvido aqui. E o nosso Departamento de Jornalismo tem procurado levar essas informações com muito carinho, com muito cuidado, trazendo pessoas que têm um conhecimento vasto em suas respectivas áreas.
Por essa razão que eu peço a você que continue assistindo e avise aí a família, porque esse ano é um ano de uma eleição e nós vamos definir o futuro, por que não do país? Porque é no município de Osasco e no município da região, nos municípios brasileiros, onde que define o futuro de uma nação. É importante a participação direta de todos vocês que nos assistem. E um dado importante, os jovens, ao contrário do que as pessoas imaginam, têm acessado mais o conteúdo. Então, o jovem tem se preocupado em participar da política. Então, é importante que você que é mais jovem, que ainda não vota ou que já vota, também preste atenção nessas novas legislações que estão sendo aplicadas para esse pleito e também sobre os crimes que estão sendo cometidos antes mesmo da eleição. Já falamos de Deep Web, já falamos sobre os prováveis crimes que podem acontecer, mas tem uma informação que eu acredito que quem está assistindo agora está curioso para saber. A pessoa ainda não registrou a sua candidatura. Não é um candidato de fato e de direito. Evidentemente que isso vai acontecer em abril, né? A janela de troca de partidos. Então, ele postula um cargo, não é candidato, mas ele está fazendo um verdadeiro estardalhaço nas redes sociais. Está publicando tudo aquilo que acha que é de direito, inclusive, às vezes, até atacando, né, aqueles que já estão no cargo. Quais as providências? Porque há uma reclamação, de, inclusive, quem está aqui na Câmara, né, de que está sendo atacado ou por prováveis pré-candidatos ou por pessoas ligadas a esses candidatos. E tem os seus nomes sendo difamados, até com injúrias e informações verídicas, tentando levar a sociedade a acreditar que esse agente político é uma pessoa mal intencionada. Como que a justiça pode agir nesse momento para que impeça essas pessoas mal intencionadas de difamar um agente que está defendendo, evidentemente, a sociedade? Ele é um legislador. Então, se ele é um legislador, ele está diante de leis. E existem leis também que possam punir e impedir essas pessoas mal intencionadas que ficam aí publicando inverdades nas redes sociais. Excelente pergunta. O pré-candidato, vamos falar dos dois aspectos da pré-campanha, tudo bem? A lei autoriza, pelo artigo 36A, que ele faça a pré-campanha, observadas algumas proibições. Bom, em síntese, isso é, resumindo, ele pode, em fase de pré-campanha, se promover pessoalmente, contar das coisas que fez do passado, contar do que ele vem fazendo agora para a municipalidade e contar do projeto de governo ou de legislatura que ele pretende ter se for escolhido candidato, porque ele é pretenso, e se como candidato for eleito. Bom, a regra do artigo 36A é uma só. Ele só não pode fazer uma coisa. Peraí, segura aí. Abre aí, porque isso que ele vai falar aqui é importantíssimo. Olha, é uma única coisa, eu já sei o que é, mas olha, é importante, gente, a gente está falando de um assunto muito sério, eu estou aqui interrompendo, porque o assunto é muito sério, é rede social, gente. É essa ferramenta que nós estamos interagindo nesse momento. Cuidado, porque foi como ele disse aqui, eu estou interrompendo rapidinho, porque tem muito candidato que, quando oficializar, vai perder o mandato, por conta exatamente disso, da pré ainda na campanha, da pré. E a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Se você varrer a internet hoje, está cheio disso. Está lotado, a gente faz um monitoramento. Tem muita gente que não vai assumir, cuidado. Desculpe interromper, mas claro, é importantíssimo. Eu não estou fazendo sensacionalismo, não, gente. É sério o assunto aqui. Né? Eu estou muito longe disso. Porque a gente está no Poder Legislativo que hoje representa quase 800 mil pessoas. Né? Diz o IBGE que é 700 e poucas mil, mas a gente sabe que tem para lá de 1 milhão. Então, é muito importante, desculpe interromper, mas fala agora, porque comece a compartilhar esse conteúdo, gente. É muito importante que ele vai falar agora, preste atenção. Vamos lá, senhor pré-candidato. A única coisa que o senhor ou a senhora não pode fazer em fase de pré-campanha é pedir voto. Ah, legal. Tá. O que é pedir voto? É pedir para que alguém vote em você. É pedir para que alguém apoie você. Então, assim, eu presto muitas consultorias a pré-candidatos. Eu tenho clientes de fora do estado de São Paulo que estão em pré-campanha desde as últimas eleições. Então, ele vem se preparando em pré-campanha desde o último pleito.
Então, eu errei onde lá? O que faltou? E ele vem trabalhando com o eleitorado dele, sem cargo público, para se eleger. Então, nesses 4 anos, nós literalmente definimos uma estratégia de trabalho e compactuamos ela dentro do que a lei permite. Então, dentro do 36A da lei de eleições, é taxativo que você não pode pedir voto. Mas não é explicitamente como diz o texto. Já há entendimento nas cortes eleitorais de que o pedir voto ele pode ser implícito. Ora, me consultaram um tempo atrás sobre a publicação de um post onde a intenção era colocar uma foto de uma urna eletrônica, lá no painelzinho o nome do pré-candidato e o confirma em evidência, embaixo conto com o seu apoio. Consultado fomos e categoricamente falamos, isso não pode ir para o ar, porque isso é pedido implícito de voto. Ah, mas por quê? Urna eletrônica, teu nome está lá e o confirma, voto. Conto com o seu apoio, pedindo voto, e está. O legal é que em fase de pré-campanha, volto a falar, você pode e deve se promover como pessoa, como profissional, contar do seu passado, falar do seu presente, falar dos projetos que você tem para a legislatura ou para o governo em que você deseja conquistar com o pleito. Tá? E o 36, ele vai te dar algumas possibilidades. Então, em pré-campanha, eu posso ter um site pessoal, de pessoa física, eu posso utilizar do site do partido, ou da coligação, ou da federação. Eu posso contar com terceiros voluntários, eu posso encaminhar mensagens eletrônicas, eu posso impulsionar essas mensagens e essa propaganda. E esse é um ponto importantíssimo que pouca gente conversa. Até um tempo atrás, havia uma discussão se o impulsionamento em fase de pré-campanha era legal ou ilegal, permitido ou proibido. O TSE decidiu que sim, que o impulsionamento em fase de pré-campanha ele pode ser feito pelo CPF, tá? Ele pode ser feito por terceiros, porque não há candidatura, mas ele determina que tem que ser moderadamente dentro do aspecto financeiro, e aí surge o problema. Tá bom. O que é moderado na concepção do entendimento do TSE? Ninguém sabe. Então, pode ser que o moderado para a minha pré-campanha seja um valor e para a sua seja outro. Então, isso está trazendo um problema, uma sensibilidade na tomada de decisões muito grande. Então, eu tenho que ter, na verdade, 2 preocupações dentro da campanha positiva. Não pedir voto em fase de pré-campanha e tomar uma cautela muito grande com o impulsionamento. Ponto. Definido isso, vamos para a segunda parte da pergunta que você fez, tudo bem? Eu sou um vereador do município, que, claro, candidato à nova legislatura, em fase de pré-campanha, e eu estou sendo atacado em minha imagem e honra por acusações, ilações e inverdades. Tá? Eu sou muito radical quando consultado nesse ponto. Volto a falar. O servidor público que sofre uma ofensa e ela é veiculada principalmente em um canal como a internet, ele tem a obrigação de responder. Como é que se responde isso na fase de pré-campanha? É o CPF, se a ofensa é contra a pessoa do vereador, então ele como pessoa física
por um advogado especializado, representará criminalmente perante ao delegado de polícia competente, ensejará um processo crime, ajuizará uma ação indenizatória identificado quem foi o autor da ofensa, da calúnia ou da difamação, né, e tomará as medidas que qualquer cidadão comum tomaria, só que com um detalhe. Se a ofensa for dirigida à pessoa que ocupa o cargo público de vereador, de prefeito, de secretário, a ofensa é qualificada na lei. Ela deixa de ser uma ação privada e passa a ser uma ação de interesse do Estado para a identificação do ofensor e a sua punição caso se confirme a prática do crime de ofensa contra a honra ou contra a imagem. Resumindo, então, na fase de pré-campanha, o que o vereador deve fazer, em meu entendimento? Buscar todas as medidas legais para identificar e punir. O que isso traz de positivo? A primeira coisa, o ofensor é identificado e punido. A segunda coisa, isso vem a público e ele não sofre outra ofensa porque o próximo não vai querer ter o resultado que o primeiro teve. Então, ele inibe uma outra ofensa, um outro ataque, quando ele responde à altura, buscando os meios legais para que seja feita justiça. Muito bom. Estamos recebendo no Parlamento Osasquense o Dr. Marcos Velosa, como você já viu aí nas respostas muito incisivas sobre aquilo que pode interferir diretamente ou indiretamente numa campanha eleitoral, principalmente aqueles que postulam os cargos de vereador, né, de prefeitos, né, e, obviamente, aqueles que já ocupam o cargo também têm que ficar atentos. Quando a gente fala em pedir votos, as pessoas muitas vezes falam assim, pô, mas como é que ele vai pedir votos se ele não tem o número da legenda ainda? Porque a gente sabe que só pode pedir voto quando tem o número da legenda, quando a candidatura dele é registrada e no período certo para isso, que é o período da eleição. Então, antes disso, como é que funciona esse pedir voto na concepção, por exemplo, da promoção pessoal? Então, vamos lá, ele não tem a legenda ainda, mas ele está se promovendo. Vamos dar um exemplo aqui, categórico, vamos desenhar. Então, eu sou o presidente de uma associação, aí, de uma ONG, e represento aí umas 2.000 pessoas. E eu quero ser, futuramente, um candidato a vereador. Então, eu preciso mostrar para a sociedade o que eu faço. Então, ele começa a usar as redes sociais, olha, eu faço isso, faço aquilo, já tenho tanto tempo de história. Só que é o seguinte, gente, eu não tenho ainda a legenda, mas, na época da eleição, por favor, né, vocês já sabem quem votar. Ou seja, ele já está dizendo, olha, eu não tenho o número da legenda, mas eu vou ser candidato e conto com o seu voto. Então, ele está também, né, já pedindo um voto ali, mesmo sem ter a legenda. Então, as pessoas vão guardar, o fulano da associação vai ser candidato. Então, você viu que ele já está pedindo voto nas redes sociais? Ele não tem o nome, mas, já sei quem votar. Então, ele já está se promovendo e isso aí caracteriza como um crime, porque ele já está pedindo voto. Seja por um documento, por escrito, né, como foi a pergunta do Dr. Piné agora, porque qual a forma que ele pede voto? Ele pode mandar, por exemplo, não tenho legenda ainda. Né? Manda lá no direct, né? Manda lá por mensagem, mas né? É o ilícito de campanha extemporânea ou antecipada. Algo importante em fase de pré-campanha, ele pode tornar público que ele é pré-candidato. Ele pode tornar público. Ora, gente, a lei me abre a possibilidade de eu falar, gente, vou ser candidato. 2, quem sou eu? Sou isso, já fiz isso pelo município, assim. Ele já está em campanha, ele só não pediu voto, de um jeito ou de outro, explícita ou implicitamente. Ele não pediu voto. Nesse exemplo que você deu, isso é uma estratégia eleitoral. Você é presidente de uma associação. Você tem o alcance muito grande para um eleitorado que, porventura, possa te eleger. Você é candidato a vereador. É o tal do candidato em potencial, né? Aquele que tem uma rede, que tem um grupo. Isso. Né? Eu sou candidato, eu também sou candidato a vereador. Tá bom?
Dentro da estratégia que se adotará este ano para as eleições de 2024, parte do meu grupo de ação vai monitorar todas as ações digitais que o Roberto fez. E eu vou pegar um monte, se não houve preparação estratégica para se utilizar a internet, você cometerá uma série de ilícitos que, em tese, são apenados com multa. Mas se eu tenho uma cadeia de ilícitos, eu torno a tua conduta digital mais grave, que pode ensejar a perda do cargo. Vamos usar um exemplo básico. O meu partido não atingiu o coeficiente eleitoral necessário para me eleger. O seu, sim. Tudo bem? Eu tenho 20% dos votos necessários dentro do coeficiente para me habilitar na repescagem. Tá bom? Tá. Você se habilitou e ficou com a minha vaga. Eu vou provocar a justiça eleitoral para te tirar do pleito. A vaga é minha. Olha a importância disso. Ele vai reunir todos esses subsídios, né, dos ilícitos que ele cometeu. Exatamente. Tipo assim, né, eu vejo, né, na legislação brasileira algumas brechas. Isso já aconteceu durante esse período, né? A gente está, por exemplo, agora há alguns meses dos prefeitos deixarem os cargos que ocuparam por 4 ou 8 anos, né? Alguns foram reeleitos. E durante esse período nós vimos muitos vereadores, né, e até secretários perdendo o cargo em função dos ilícitos que eles cometeram durante a pré-campanha ainda. Né? E aí você, mas mudou o vereador, o que aconteceu? Aí, cai naquilo que você falou, foi provocado, ele reuniu provas suficientes para isso, e eu vi durante esse período muitos vereadores a nível Brasil perdendo o mandato, e as pessoas até falaram, mas perdeu o mandato? Perdeu o mandato. Porque provou que, durante esse período, ele usou de má-fé, ele usou de artifícios que levou a tudo isso. Então, fiquem atentos, porque, ao contrário do que acontecia há uns 10 anos atrás, onde tudo podia na rede social, a gente vivia uma rede completamente vulnerável, ataques, mas ninguém fazia absolutamente nada. A partir desses últimos anos, com especialistas, como, por exemplo, o Dr. Velosa, que está aqui, que é um dos mais solicitados do Brasil para ter esse entendimento, e está dando uma aula para cada um de nós aqui, para que você que está em casa tome cuidado. Então, a partir daí, não só o doutor, mas assim, a própria Polícia Civil, a Justiça brasileira entendeu que nós estamos dentro, literalmente, de um campo minado. E isso veio trazer para o Brasil segurança, que é o que as pessoas procuram, doutor, segurança, em poder fazer uma campanha tranquila, sem ataques, e que não leve a situações de prejuízo que pode acarretar na perda de um mandato. E, aproveitando a oportunidade, já que nós estamos falando sobre isso, você que acessa aí o Instagram, o TikTok, o YouTube, o Facebook, os Reels, né, que agora estão em evidência, a gente observa que a voz, ele coloca a voz que ele quiser, a imagem que ele quiser. Ele reproduz a imagem de uma pessoa que já morreu, por exemplo. Eu já vi vários cantores, artistas que já morreram, colocando uma voz de uma inteligência artificial que fica perfeito. Né? Os lábios ali, né? A pronúncia fica perfeito. E eu acredito que isso aí deve ser utilizado. Né? Eu queria até que entender se a inteligência artificial ela é propositiva, se vai poder ser utilizada, inclusive, por candidatos. O candidato, de repente, não tem uma boa oratória, doutor Pineda. Não manja muito, não é até habilidade verbal. Falar, eu vou colocar um robô para falar por mim ali, coloca a minha imagem, não precisa nem ser a minha voz, mas pelo menos me representa. É permitido isso? Como é que vai funcionar essa questão da inteligência artificial, que hoje virou uma febre mundial, né? Roberto, amanhã, desde terça-feira, o TSE reuniu a sociedade para discutir, trazer e discutir sugestões para a melhoria do pleito de 2024. Amanhã, quinta-feira, dia 25, o tema é inteligência artificial. Super atual, né? Então, por que a relevância disso? Nós tivemos nas prévias americanas, semana passada, a divulgação de um vídeo de um pré-candidato, tá? Pedindo para que os eleitores não comparecessem à votação das prévias.
produzido por inteligência artificial. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Argentina, o presidente Javier Milei foi atacado sistematicamente por vídeos produzidos por inteligência artificial totalmente falsos, inserindo ele em um contexto em que ele não participou. O Massa também foi. Algo que pouca gente sabe. Os responsáveis pelas divulgações de inteligência artificial na Argentina são profissionais brasileiros. Brasileiros? O Brasil tem um dos grupos mais qualificados hoje em atuação com inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, nós temos basicamente 2 tipos. Tudo bem? A que melhora o conteúdo, tá? E isso, eu entendo que isso será permitido num futuro próximo. E nós temos a inteligência que produz conteúdo. Essa é o deepfakes. Sim. Essa é absolutamente proibido. Mas olha, se as eleições ocorressem hoje, não há proibitivo. A lei não proíbe e princípio da legalidade, o que não é proibido para o cidadão é permitido. Então, o que eu entendo que o TSE vai, por resolução, proibir a utilização de qualquer mecanismo de inteligência artificial. Quando a gente fala em robôs, lá atrás, eu estou falando de IA. E a legislação proíbe que você faça impulsionamento ou utilize outros recursos tecnológicos que não são aqueles oferecidos pelo Face, pelo Instagram, pelo Twitter. Bom, importa. Por quê? Então, desde 2015, ele já te proíbe de usar inteligência artificial. Então, neste caso, o que eu entendo é que, por resolução, se proibirá o uso da inteligência artificial, porque o Congresso brasileiro está trabalhando num projeto de lei para regulamentar o uso de inteligência artificial para fins eleitorais. Então, hoje, é certeza absoluta que o conteúdo a ser produzido será de geração e, o pior, para atacar o adversário, como foi feito na Argentina. Exatamente isso, porque a gente vê uma perfeição assim absurda quando é reproduzido a imagem de uma pessoa, a voz, inclusive até de personagem, não sei nem se o Galvão ganha por isso ou não, mas a voz do Galvão Bueno é utilizada a todo tempo, até para fazer memes, né, alguma coisa nesse sentido, né, a voz de vários artistas, de pessoas que utilizam a comunicação, são colocadas ali para ser utilizada, para, de certa forma, também criar uma supelda credibilidade. Então, né? mas aí que está. O que a IA faz? Ela pega uma imagem tua estática e traz movimento a ela. Então, ela pega uma série de registros de movimentos de qualquer um, que já está lá, e ele insere no teu biotipo. A voz é a mesma coisa. Então, Galvão Bueno, eles pegam lá anos de fala do Galvão e a IA vai compilar isso em sílaba, em palavra, e ele vai compilar o áudio de fato com a voz do Galvão Bueno. Com as características que com a imagem do Galvão. É impressionante a perfeição, entendeu? Né? Produz, cria o contexto e faz o que quer. Então, isso será utilizado, você pode ter certeza disso. Principalmente em fase de campanha, nós teremos o desprazer de ter que lidar com conteúdo falso, ofensivo, produzido por inteligência artificial de geração. Nós teremos. Eu já fico até imaginando, doutor, algumas pessoas que têm essa vocação, né, usando a imagem de artistas e a voz para pedir voto, por exemplo. Colocando lá a voz de uma personalidade e a pessoa leiga, a pessoa que não tem informação, você viu lá, o artista está apoiando o candidato aqui de Osasco, aqui de Carapicuíba, de Barueri.
Mal sabe ele que aquilo ali tudo é uma mentira, né? Foi produzido, como, por exemplo, acontece em edições para dizer que uma pessoa morreu. Pega falas de determinados jornais e colocam lá que fulano morreu. Você parece que a pessoa morreu mesmo, é a edição, né? Então, fiquem atentos, porque nós teremos, infelizmente ainda, amanhã, inclusive dia 25, esse vídeo vai ser propagado, vai ser divulgado na nossa rede social. É bem provável que talvez essa reunião já tenha acontecido. E vai ser muito importante, vamos trazer o senhor aqui numa outra ocasião, para a gente, inclusive, discutir o que foi debatido, o que foi decidido lá na Justiça Eleitoral, para que você que vai sair candidato fique atento. Nós temos ainda um bom tempo para isso, até outubro muitas coisas vão acontecer, mas é salutar a gente discutir e viável, né, o debate para que a gente entenda aquilo que vai ser determinado pela Justiça Eleitoral e assim a gente, vamos dizer assim, vamos blindar, mas vamos trazer mais credibilidade para a eleição. Esse é o papel do Poder Legislativo osasquense, de trazer informações que possam ser debatidas com profissionais desse gabarito, especializados em assuntos, para a gente ter entendimento. Então, a Câmara Municipal presta um serviço relevante. É a Casa do Povo. Com certeza. E a Casa do Povo ela precisa ser utilizada com esses fins. Nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de sensacionalismo, muito pelo contrário. Nosso objetivo aqui é trazer esclarecimento para essa casa, para a população, para os que já estão, os que querem entrar, e, evidentemente, com muita responsabilidade. Tudo que é discutido aqui, doutora, a gente tem a nossa redação. Queria mandar um abraço para o nosso novo diretor de comunicação, Leonardo Abrantes, que agora assume um cargo, um grande desafio. O nosso departamento jurídico, na pessoa do doutor Benjamin, uma pessoa que tem um cuidado muito assim, ele cuida dos detalhes aqui da casa quando o assunto é o que pode e o que não pode, a questão jurídica. Então, a casa está muito bem representada há anos por ele, e isso é uma satisfação enorme ter uma pessoa com entendimento para trazer credibilidade para a nossa casa e reciprocidade. Os departamentos se falam. Toda pessoa que a gente traz aqui é feita uma análise para saber se a pessoa realmente ela tem condições de prestar um bom serviço. E nós estamos diante aqui de uma referência nacional que vem falando desse assunto importante que é, sem dúvida nenhuma, as redes sociais. Doutor, temos ainda um tempinho, temos mais perguntas a fazer. Vamos lá. E todos os crimes praticados por supeudos pré-candidatos ou por pessoas mal intencionadas, que às vezes não tem absolutamente nada a ver com a campanha eleitoral, não quer participar, ele não quer concorrer, ele quer atrapalhar, ele quer trazer prejuízos, ele quer confundir a sociedade, e isso é muito comum, não só na questão eleitoral, mas em vários setores. Eu queria saber como é que a Justiça pode trabalhar, principalmente punir. Acho que o lado punitivo, para dar exemplo, é o mais importante, porque a gente tem uma justiça muito vulnerável, né? Infelizmente, nós temos um Código Penal muito arcaico, que precisa ser atualizado no Congresso Nacional para que seja definitivamente aplicado nos municípios, nos estados brasileiros. Mas a nossa justiça eleitoral ainda precisa ser melhorada também. Por isso, nós precisamos discutir esses assuntos. Mas essas pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o pleito e querem entrar para atrapalhar, como é que a Justiça pode impedir isso? Como é que ela pode identificar essas pessoas e quais são os crimes, né, e as punições que ela pode vir a sofrer e vir a público isso, até para que a gente consiga mostrar para a sociedade que tem pessoas assim que querem atrapalhar. Como aconteceu, por exemplo, na última eleição, a gente viu um monte de inverdades dos dois lados, não vamos aqui passar a mão na cabeça de ninguém, teve muita mentira, e as pessoas entraram nisso, compartilharam assim, sentando o dedo mesmo ali no WhatsApp, nos grupos, e a família se discutindo, brigando, né? Quebrando, né, relações por conta dessas mentiras. E quando foi ver, puxa vida, eu compartilhei uma mentira, e a pessoa, às vezes, não tinha nada a ver, não queria nem participar, ela queria ver o bicho pegar mesmo. Como é que a Justiça age nesses casos, doutor? Vamos lá, essa é uma pergunta bem legal, bem legal. Em fase de pré-campanha, toda a agressão é contra a pessoa física, ok? Então, a ofensa, a inverdade, é dirigida à pessoa do pré-candidato. Nesse caso que você trouxe, é um terceiro que nem pré-candidato não tem a intenção de ser candidato, mas ele não gosta do pré-candidato que já se apresentou. Tudo bem? Ele não gosta, por N motivos que só ele sabe. Pronto. Bom, existem dois tipos de mensagens agressivas.
a que fala uma inverdade e a que a ofende ou imputa à vítima um crime. Lembra? A gente tem lá 3 crimes básicos previstos no Código Penal: calúnia, difamação e injúria. A calúnia é quando eu imputo a alguém uma conduta criminosa. O senhor foi servidor público em tal data e o senhor é corrupto. Opa, corrupção é crime. Tá, então, tá bom. Você tem a difamação, quando eu, por um post, falo mal de você para os outros. E eu tenho a injúria quando eu me dirijo a você num post que você promoveu e falo: você é sem vergonha, você é isso, você é um lixo, você é aquilo, lá, 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 lá. Então, eu dirigi a você. São 3 condutas distintas. E nós temos o 4º tipo, que não é um ilícito penal ainda. Não existe o crime de fake news. Ora, se ele não é calúnia, se não é ofensa e não é difamação, é uma inverdade. Então, eu tenho 2 tratamentos distintos diante da mensagem. Se ela for ofensiva e criminosa, o que tem que ser feito? A justiça, nesse caso, só age quando provocada. Então, quando eu assumo casos de ofensa vinculada ao aspecto eleitoral, eu sempre ouço na primeira consulta que isso nunca dá em nada. Ah, puxa, eu já fiz isso, eu já fiz um BO e não deu nada. Gente, não conte que a polícia irá fazer um procedimento apuratório se você não trouxer elementos mínimos para que ela tenha condição de trabalhar. Lembra? Se eu for no 6º DP, tem 7.000 inquéritos aqui. Espera aí, eu tenho homicídio, estupro, pedofilia, então põe isso aqui no fim da fila. Até porque a ação é privada e eu nem precisaria ir na delegacia. Eu posso ir direto no Ministério Público, tá certo? E ajuizar uma ação privada. Só para contribuir com a sua fala, isso a pessoa faz com anuência, com orientação de um advogado. Então, é verdade? Qual é o grande diferencial? Quando se trata de uma ofensa dentro desse contexto que nós conversamos aqui, ora, você tem o post ou os posts, você tem a mensagem, você tem o login, isso é, quem é lá o @123, você tem isso tudo. Você tem data e hora, você tem a rede. Então, o especialista nisso, ele vai produzir uma representação e vai inserir todas essas informações para auxiliar a autoridade policial. Não tem como não dar nada, porque você já levou o conteúdo probatório de que algo criminoso foi feito. Você só não sabe quem é, supostamente. Ora, sim, com base nisso, ele pede informação para a rede, que vai devolver com informações que vão possibilitar o quê? A identificação do criminoso. Nessa alçada, isso sobe, processo crime e ele será condenado. Ponto. Isso é regra. É importante a gente salientar que essas orientações precisam ser apuradas. Não adianta você acusar sem provas, foi o que ele disse. E a gente vê muitas acusações e não tem elementos suficientes reunidos para punir o autor. Nós temos ainda alguns, 1 minuto e meio, que eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera que está ali, ó, e informasse a população de Osasco, da região do estado de São Paulo, do Brasil, as considerações finais, orientando as pessoas para tomar esse cuidado que é necessário. Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo esse conteúdo são pessoas bem intencionadas, querem o melhor para as suas cidades, querem escolher os melhores representantes, pessoas qualificadas, que querem criar projetos de lei que vai trazer benefícios, qualidade de vida, um desenvolvimento social, econômico, uma saúde mais eficiente, uma segurança mais proativa, mais incisiva, mais fiscalizadora. Eu sei que as pessoas querem os melhores representantes. E, para isso, nós precisamos escolher as pessoas que estão preparadas para isso. E a rede social, ela é uma ferramenta que ficou, né? Ela chegou para ficar. Não tem volta. Não tem volta. E nós precisamos ter responsabilidade. Eu trabalho com essa ferramenta desde 2000
2010, 2009, 2010. Então, eu já tenho uma larga experiência nessa ferramenta e sempre procurei usá-la da melhor maneira possível. Foi um dos pioneiros aqui na cidade de Osasco a trazer esses assuntos relevantes, a debater, e eu sei que ela cresceu muito de lá para cá. Hoje eu tenho a oportunidade de estar numa das instituições mais respeitadas aqui da nossa região e do Brasil, de alguma forma tentando trazer essa experiência com pessoas que têm qualificação para poder orientar vocês que nos assistem. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado. Olhe para aquela câmera e aproveite e fale com a população as orientações finais, que é muito importante. Preste muita atenção e compartilhe esse vídeo. Tá. Eu gostaria de passar 2 mensagens, uma para os pré-candidatos e outra para o eleitorado em geral. Senhores pré-candidatos, o senhor tem que definir a estratégia de trabalho agora. E, na definição, você já fez isso visando os aspectos financeiros da tua campanha, a relação contábil, para a obrigatória prestação de contas. Então, já existe essa cultura dentro de uma campanha eleitoral. Você tem que consultar um advogado especialista nesta área e criar uma estratégia para atuação dentro da internet. Volto a falar, você fará um trabalho excepcional em sede de pré-campanha, fará uma campanha espetacular, será eleito e não vai levar o cargo. Alguém baterá no tapetão, e a gente tem que pegar o que foi o ano de 2022, lá no TSE, e entender como as coisas ocorreram lá, de uma forma até abusiva, tudo bem, mas que definiu o pleito de uma eleição presidencial. Então, nesse sentido, você tem que ter a mesma preocupação para a atuação na internet. Vale a pena? É o mecanismo de campanha mais barato que existe no universo. Você não gasta R$1 sequer com isso. Para o eleitorado em geral, senhores, senhoras, toda vez que você faz um ataque ao candidato adversário do seu predileto, você pode estar complicando a vida do seu candidato. Mais do que isso, você pode estar complicando a tua vida e a tua liberdade ou teu patrimônio por conta disso. E responde pela ofensa quem criou o post e publicou, e responde pela ofensa quem recebeu e impulsionou. Então, não faça isso. Se concentre na defesa do seu candidato, tá bem? Na propaganda positiva dele. Deixa que o adversário faça o trabalho dele. Ao final, o que já vem trabalhando e já produziu e tem o que mais a oferecer para a municipalidade, vencerá. O município vai vencer de qualquer jeito, mesmo que você não vença o pleito agora. Tá? Então, não se envolva neste aspecto negativo da campanha eleitoral. Eu posso afirmar que você pode receber a visita de uma viatura de polícia na sua casa para, no mínimo, te intimar para prestar esclarecimentos. Já é vexatório. Roberto, eu quero agradecer de verdade essa oportunidade que me foi dado. Eu entendo que é um dos aspectos mais importantes hoje a serem debatidos na sociedade, e eu já me coloco à disposição para tantas quantas vezes necessário for, ter o privilégio e a honra de aqui comparecer, tá bom? Eu que agradeço o convite que foi lhe concedido e veio aqui dispor do seu tempo para poder esclarecer dúvidas que eu sei que é da maioria da população brasileira, principalmente daqueles que ocupam cargos e daqueles que querem ocupar posteriormente um cargo de extrema relevância, que vai votar projetos de lei que vai definir o futuro de muitas cidades. Eu queria agradecer mais uma vez a confiança do nosso presidente Carbono Bastos, um homem democrático, transparente e que dá a oportunidade e nos dá a liberdade de poder trazer personalidades do gabarito aqui do Dr. Marcos Velosa, que é uma referência nacional. Não é pouca coisa, não. Esse homem aqui tem conhecimento vasto
vou até ser um pouco mais ousado, é uma celebridade da advocacia nesse campo, porque ele é um dos pioneiros. Né? Começou na Polícia Civil, se especializou e hoje eu tenho orgulho de ser amigo dele e orgulho de trazer ele aqui na Câmara Municipal de Osasco, porque, de fato, eu não estou bajulando, não estou massageando o ego, estou fazendo aqui nenhum... É verdade. E a verdade tem que ser dita. Eu fico muito feliz de poder entrevistá-lo e esclarecer dúvidas que eu tenho certeza que é da maioria da população brasileira. Agradecer a todos os vereadores, ao nosso jurídico, né, como já disse aqui o doutor Benjamin, que também é uma pessoa que nos dá respaldo para poder trazer as pessoas dos mais diferentes segmentos, e agradecer a nossa equipe, a produção que está aqui por trás das câmeras, que, infelizmente, você não consegue enxergar, mas sem eles eu não consigo fazer absolutamente nada. Tem todo um corpo técnico trabalhando aqui por trás, nas fotos, nas imagens, na ornamentação, na recepção, e eu quero agradecer muito a eles. Né? Eu não faço nada sozinho, eu sou apenas um interlocutor para levar essa informação, mas eu valorizo muito a equipe e todos que estão aqui nos ajudando, porque são pessoas sérias e são pessoas que querem que o produto final seja o melhor possível. Então, que Deus abençoe a todos. Eu não vou aqui falar o nome de um, porque eu vou ser injusto, mas eu agradeço a todos da nossa equipe de comunicação que fazem um trabalho exemplar. E hoje a TV Câmara é uma referência, não só aqui na região, mas no Brasil. É um dos departamentos que mais produz conteúdo, sem dúvida nenhuma, não tenho medo de afirmar isso, no Brasil. Por isso que nós estamos sendo respeitados e isso é um motivo de muito orgulho. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. E estaremos de volta num próximo programa, eu tenho certeza que são entrevistados dos mais diferentes segmentos. Eu vou dar aqui um spoiler, né? A gente vai entrevistar uma professora que tem um conteúdo maravilhoso, né? Pessoas que desenvolvem trabalhos até científicos. 2 livros ela vai lançar, e um deles é o Conta Pra Mim, que fala sobre abusos de crianças que sofrem dentro dos lares. E ela vai estar aqui comigo na sexta-feira, e você vai ter a oportunidade de conhecer esse trabalho maravilhoso do campo educacional. Na semana que vem, Major Palumbo estará conosco, vereador no cargo, e uma pessoa que também é uma referência, viu, doutor? Sim. No campo da segurança pública, Corpo de Bombeiros. É uma pessoa que tem uma experiência, participou de ações em Mormadinho, em Mariana, coordenou equipes. É uma pessoa que tem uma experiência muito importante e vai trazer conhecimento para falar desse momento que a gente vive agora de tragédias, chuvas, tempestades. Então, é muito importante ele vir aqui falar sobre isso. E acabei de confirmar o doutor Firmínio Martins, da Seccional de Osasco, também delegado renomado, vai estar com a gente aqui também, vai falar sobre as ações da Polícia Civil aqui no município, que são muito importantes, e, evidentemente, se surgir mais alguma pessoa, ao decorrer da nossa programação, estarei informando. Curta o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, TV Câmara Osasco no YouTube, TV Câmara Osasco no Facebook, nossa página, Câmara Municipal de Osasco no Instagram. Você vai receber todo o nosso conteúdo, mas ative as notificações, porque aqui é jornalismo verdade. Você sabe, né? Porque os principais projetos da cidade de Osasco passam pela Câmara Municipal de Osasco. Afinal de contas, o desenvolvimento depende também da participação de cada um de vocês. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.